Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui porque me surgiu assim uma reflexão depois de ter atendido uma pessoa numa sessão de terapia, onde a pessoa estava buscando que caminho seguir, né? Que caminho seguir nessa jornada espiritual. Então, essa pessoa chegou nesse ponto onde muitos de nós chegamos, né? E eu acho que é o ponto mesmo de virada, eu falo bastante disso aqui, que é o ponto em que a gente percebe que a gente realizou várias coisas na vida, né? Assim, objetivos financeiros, ou mesmo de família, pessoais, não importa quantas coisas, né, a gente realize, mas chega um ponto que a gente percebe que nada disso vai nos preencher, que aquele bichinho ali do vazio continua sempre ali, né? E aí a pessoa queria saber, assim, com relação a direcionamento sobre qual caminho seguir. E me fez pensar, né, que na verdade a nossa vida, exatamente do jeito que ela já é o caminho espiritual, né? E o problema é que a gente acha que precisava ser diferente, que tinha que ter outras nuances, outros elementos. A gente acha que eu precisava de outras coisas para eu poder ser feliz, de repente de uma outra profissão, ter outro tipo de relacionamento, ou ter outros tipos de amigos, outros tipos de atividade, né? Tem muito assim, a gente quer fazer algo assim grandioso e quando a gente fala grandioso, né? A gente tá falando, por exemplo, esses dias eu assisti o filme do Freddie Mercury, né? O Bohemian Rhapsody, e aí tem essa ideia assim, nossa, eu preciso fazer algo muito grandioso para muitas pessoas verem, né? E na verdade a gente não percebe que é grandioso e é maravilhoso você como eu posso dizer, vivenciar e exercitar a sua missão no mundo, né? E isso não precisa necessariamente ser grandioso aos olhos do mundo, né? No sentido dessa classificação do que é lindo, do que é maravilhoso, né? Então, por exemplo, esses dias eu tenho frequentado, assim, tenho ido à nutricionista e ela adora tudo que ela faz, ela manda umas receitas e ela, nossa, é super querida e aí aquele trabalho dela, ela tá exercendo um dom dela com tanto amor que eu recebo aquilo com muito amor e eu fico mais estimulada a seguir as recomendações, né, da nutricionista, ou mesmo no lugar onde eu treino, onde eu faço academia, a pessoa que dá o treinamento, ela é super engajada, adora aquilo que ela faz e eu sinto que eu tô lá recebendo mesmo assim toda essa potencialidade da missão dela. Ou uma pessoa, né, que, sei lá, faz limpeza e faz a limpeza com tanto amor, deixa aquele lugar assim tão bem cuidado, né? Tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, ela é tão querida, ela é tão fofa que eu sinto como se ela fosse minha segunda mãe. Então, a reflexão aqui com relação ao caminho é que a gente tende, né, a tentar controlar as coisas para que a gente se sinta seguro, como se a segurança tivesse em ter todas as coisas planejadas, né, como se elas tivessem que caminhar exatamente da maneira como eu imagino que devam caminhar. Mas o que eu não percebo é que a minha vida, ou seja, tudo que acontece na minha vida é uma sala de aula. É uma sala de aula em que sentido, né? Se a gente está aqui, se a gente se lembra que a gente está aqui pura e simplesmente para despertar, então tudo que acontece, todos os acontecimentos, as situações estão aqui para que eu me lembre de quem eu sou. Mas a gente se esquece disso, né? E aí a gente acha que eu sou aquela pessoa que precisa ter a vida assim, assim, assado. E aí, nesse sentido, a gente muda um pouco assim a maneira de ver a vida e ao invés de tentar controlar os eventos, as situações, as circunstâncias, né, a gente começa a responder a essas coisas. E quando eu digo responder, aí que é um novo aprendizado, né, de deixar as crenças, de deixar todas essas amarras mentais que a gente tem, que são os condicionantes pelos quais a gente atua, né, nessa vida, e atuar de um lugar livre, onde eu respondo e não reajo no meu modo automático, né? E aí eu fiquei pensando assim que a vida deve ser realmente muito divertida
quando eu tiro a minha, como eu posso dizer, a minha atenção, a minha ênfase, quando eu deixo de colocar a minha energia em tentar, né, controlar os eventos e as circunstâncias, e eu percebo que todos os eventos e as circunstâncias estão apontando para a mesma direção, que é a direção de que eu não sou esse ser separado, individual, e que há uma lição muito maior do que aquilo que eu consigo enxergar em tudo que acontece, né? Então eu fiquei pensando assim, a gente às vezes quer mudar de emprego, teu emprego, ai, não gosto, não me encontro ali e tal, e de repente imagina chegar nesse lugar, e eu não tô dizendo que é para praticar o conformismo, para ficar para sempre numa mesma posição, né? Mas imagina como seria divertido chegar nesse mesmo emprego sem esse objetivo de fazer com que as coisas sejam da maneira como eu imagino que elas deveriam ser. E aí eu acho que a gente pode realmente se divertir nisso e observar todos os meus pensamentos, os meus sentimentos ali atuando conforme eu desempenho aquela função, né? Então, esse vídeo aqui eu queria deixar mesmo como uma reflexão, né? Aí a gente está encerrando o ano, né? E talvez a gente tenha feito planos para mudar totalmente a vida, o rumo, os caminhos. Ah, esse jeito não está dando certo, aquele outro não está dando certo, né? A gente é assim mestre, na verdade, em encontrar soluções. Então eu falo assim, se eu estou muito estressada, então eu tenho que fazer assim e trabalhar menos, ou trabalhar mais, ou ser mais eficiente, ou isso, ou aquilo outro, né? A gente é mestre assim, em encontrar soluções para os nossos pseudo ali problemas, mas a gente não sabe qual é a causa. E aí, no fundo, assim, todas essas soluções acabam sendo assim paliativas, né? São soluções que não vão levar à causa daquilo que está surgindo como sentimento, e por isso sempre essa sensação de que, sabe aquela criancinha que faz um buraco ali na areia da praia e ela vai com um baldinho no mar, enche o buraquinho, aí o buraco fica cheio de água, ela vai buscar mais água, quando ela volta o buraco tá vazio de novo, né? Ela enche de novo, é isso que a gente fica fazendo, né? Tentando buscar soluções para aquilo que a gente percebe como problema, mas a gente desconhece a causa. Então, assim, esse vídeo fica um pouquinho aí como uma reflexão, o ano tá encerrando, pra gente, ao invés de tentar, né, olhar todas as coisas que eu fiz errado, que eu exagerei, ou que eu fiz de menos, enfim, ao invés de passar por esse exercício que a gente já fez, não sei vocês, mas eu fiz durante vários anos, ao invés disso, de olhar e observar as coisas que estão se manifestando e até permitir que um estado de gratidão ali brote por entender que todas essas coisas estão apontando para uma única direção, que é para que eu desperte e me lembre que no fundo, eu sou o amor. É isso, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.